A equipe USOFLY apresenta o projeto da aeronave pirata para a competição SA Aerodesign 2020. Este ano, devido à impossibilidade de construção de protótipos e à realização de ensaios em voo, a equipe se pautou no aprimoramento das análises, visando aumentar a robustez e a confiabilidade de projeto, de forma a obter sucesso em uma possível competição de voo. Para alcançar a excelência almejada e contornar a situação atípica, uma organização eficiente dos recursos, pessoas e projeto foi de suma importância. A divisão das tarefas da gestão seguiu uma organização horizontal, possibilitando aos membros o desenvolvimento de habilidades além do projeto técnico. Em decorrência do isolamento social, fez-se necessária uma atenção maior à comunicação e integração do time, que foi facilitada pelas ferramentas de comunicação adotadas. O cronograma foi estruturado levando em conta as novas necessidades do projeto. No anteprojeto foram realizados estudos conceituais e otimizações multidisciplinares, confrontando diferentes configurações de aeronave, buscando maximizar a carga paga, uma vez que esse é o principal parâmetro no cálculo da pontuação de voo. Ainda, buscando mitigar riscos no cenário em que a competição presencial ainda é incerta, realizou-se uma análise completa de viabilidade financeira da aeronave projetada. Inicialmente, foram definidas as configurações a serem analisadas. Devido à semelhança do regulamento anterior com o atual e à experiência prévia da equipe, optou-se por continuar analisando a configuração biplano. Analisou-se também as configurações biplano-canar, visando maior CL global na decolagem, e asa voadora biplana, por ser a configuração que permite maior área alar se comparada às outras configurações. Para as configurações biplano, adotaram-se asas reto-trapezoidais e estabilizador horizontal fixo com profundor. Para a asa voadora biplana, foram analisadas asas multitrapezoidais com 3 afilamentos e enflechamentos. Para todas as configurações, escolheu-se utilizar trem de pouso triciclo, uma vez que ele permite atitude constante na decolagem. Na escolha do grupo motopropulsor, foram levados em consideração a relação peso-potência e a confiabilidade do conjunto. Visto que permitiu-se o uso de motores elétricos na classe regular, sua utilização foi considerada. Entretanto, a impossibilidade de testes para garantir o controle da potência máxima dentro do limite estabelecido pelo regulamento foi fator decisivo para inviabilizar sua utilização neste ano. Escolheu-se, portanto, o motor ASP.61 devido à sua boa relação peso-potência e bom desempenho apresentado em anos anteriores. Considerou-se posicionar o motor em configuração Tractor ou Pusher, sendo a configuração Pusher descartada devido ao aumento de temperatura observado durante os ensaios, o que ocasionou perda significativa de tração. Buscou-se, portanto, alocar o motor na configuração Tractor de forma a minimizar a interferência asa-hélices. As 3 configurações foram avaliadas em otimizações multidisciplinares, a partir do algoritmo montar aeronave que determina o comprimento do avião a partir de parâmetros geométricos de entrada. As parametrizações foram feitas de forma que a aeronave tenha a maior envergadura possível na limitação dimensional do regulamento, e o espaço de busca das variáveis foi restringido a um domínio factível, baseado em bibliografias, tabelas comparativas e limitações construtivas. O algoritmo montar aeronave também realiza cálculos preliminares aerodinâmicos e de cargas, tanto para a condição de decolagem com efeito solo, como para voo nivelado, por meio do software CEVLM. Assim, sua saída é utilizada como entrada para as funções peso vazio e corrida de decolagem, que determinam juntas a carga paga da aeronave, parâmetro principal da função objetivo. Após o término dessa etapa preliminar de otimização, avaliou-se as aeronaves de maiores pontuações e a configuração que se mostrou mais promissora foi a biplano convencional com uma pontuação 8% superior ao canar e 4% superior à asa voadora biplana. Portanto, ela foi escolhida para dar prosseguimento ao projeto. A configuração biplano convencional foi a mesma utilizada pela equipe em 2019. Tendo isso em vista, realizou-se uma revisão detalhada do projeto dessa configuração para identificar pontos a serem melhorados. A concepção estrutural foi reformulada visando a eliminação de estruturas redundantes e melhor aproveitamento dos componentes para a rigidez do conjunto. Assim, partindo da definição do posicionamento da carga dentro da asa inferior, foi concebida uma única estrutura treliçada para a fixação de todos os componentes, o que colaborou com o aumento da eficiência estrutural da aeronave. Assim, realizaram-se novas otimizações multidisciplinares mantendo as diretrizes do projeto conceitual com modificações decorrentes da revisão de projeto. O grupo motopropulsor foi posicionado de forma a não acrescentar comprimento longitudinal da aeronave e evitar o acréscimo de momento picador. Visando maximizar a tração fornecida pelo grupo motopropulsor, optou-se por projetar uma hélice que apresentasse desempenho superior ao de hélices comerciais testadas e da projetada pela equipe em anos anteriores. A hélice monopau obtida cumpriu com os objetivos definidos pela equipe. Em função do cenário atual, não foi possível construir um protótipo para validar os cálculos teóricos. Entretanto, os modelos utilizados apresentaram boa precisão quando comparados com os resultados experimentais de hélices conhecidas, e, portanto, optou-se por utilizar a nova hélice no projeto. No projeto de perfis da asa, buscou-se perfis com baixo módulo do CM sem perda significativa em CL máximo. Tomou-se como referência os perfis da aeronave do ano anterior que seguiam essas características. Para a empenagem horizontal, desenvolveu-se um perfil visando a maximização de CL máximo na deflexão de profundor e boa eficiência aerodinâmica para baixos valores de CL. Para a empenagem vertical, buscou-se perfis priorizando baixo arrasto e alta derivada de CL por alfa. Ao final da otimização, obteve-se uma aeronave com pontuação 4% superior ao biplano obtido na fase preliminar.
A partir da aeronave obtida, estudou-se a adição de dispositivos de ponta de asa para a redução do arrasto induzido, uma vez que o regulamento não restringe somatórios de dimensão vertical. Partindo da definição de winglets como dispositivo de ponta de asa, analisaram-se 3 possíveis configurações: apenas winglet superior e inferior e box wing. A configuração que apresentou maior ganho de carga paga foi com o winglet apenas na asa superior, apresentando um ganho de 3%. As análises de estabilidade de controle da aeronave tiveram como objetivo garantir a segurança de voo e a eficiência da superfície de comando frente a situações mais adversas ao longo da sua missão. Para a análise de estabilidade estática longitudinal, considerou-se o efeito das não linearidades das asas no regime pré-stall. Além disso, devido à influência do momento gerado pelo arrasto das superfícies, avaliou-se também a influência da posição vertical e horizontal do CG na margem estática. Por fatores construtivos, a posição vertical foi utilizada como fator limitante da horizontal. Além disso, visto que a tração gera um momento picador na aeronave, levou-se em conta seu efeito nas análises de estabilidade e controle, de forma a assegurar conforto ao piloto, bem como estabilidade e manobrabilidade adequadas. Para o dimensionamento das EVs, considerou-se a influência dos winglets, que reduzem a margem direcional e aumentam a lateral. Levando isso em conta, adotou-se como meta de projeto a utilização de ailerons somente na asa inferior, a fim de minimizar o peso estrutural. Assim, chegou-se a uma configuração que atendia esse requisito sem prejudicar a controlabilidade lateral da aeronave. O leme, por sua vez, foi dimensionado com base no mesmo estudo estatístico dos ventos de través realizado pela equipe nos últimos 3 anos, porém para o primeiro trimestre de 2021, período em que a possível competição de voo foi prevista. Para as análises de estabilidade dinâmica, construiu-se um modelo não linear da dinâmica da aeronave. Por meio deste, foi possível avaliar a resposta no tempo aos comandos e simular manobras para o cálculo de cargas. Além disso, por meio do lugar das raízes dos modos dinâmicos, avaliou-se a variação das qualidades de voo com as condições de equilíbrio. O diagrama VN da aeronave foi determinado para as condições críticas de peso e centragem, seguindo-se a norma militar, e a velocidade rajada, determinada pela mesma análise estatística de vento de través, utilizada no dimensionamento do leme. Com isso, calcularam-se as cargas para as condições descritas na norma CSVLA e os valores encontrados foram confirmados pela NASA em 6 graus de liberdade das manobras especificadas. Estas análises também ratificaram a escolha do fator de carga mínimo de manobra ser igual a 0, uma vez que a aeronave não atinge fatores de carga negativos. Para os fenômenos aerolásticos críticos, considerou-se o limite inferior da norma, de 120% da VD. Realizaram suas análises estáticas com base no Biswingoff e Fang. Os resultados obtidos foram coerentes à norma e aos requisitos de projeto. Um modelo estrutural inicial de toda a aeronave foi criado em elementos finitos. Em conjunto ao modelo de painéis aerodinâmicos, uma análise completa de flutter do avião foi realizada em Nastran. Concluiu-se então que a aeronave não sofria de flutter dentro dos limites estabelecidos pela norma. Analisou-se também a resposta dinâmica da estrutura da aeronave ao pouso. As cargas foram avaliadas para a condição de pouso com base no Biswingoff. Encontraram-se cargas menos críticas que aquelas previamente calculadas. O projeto estrutural foi desenvolvido buscando garantir a melhor performance e a maximização da eficiência estrutural. As cargas utilizadas foram multiplicadas por fator de segurança de 1,5 e de qualidade de 1,15. Os métodos aplicados foram baseados na experiência da equipe e em modelos consolidados em anos anteriores. A estrutura central foi definida como treliças de tubo carbono unidirecional devido à alta resistência específica. Sua determinância estrutural seguiu o critério proposto por Megson e sua análise linear estática e de flambagem foi realizada em elementos finitos pelo software HyperWorks. Buscou-se reduzir os contatos por parafusos, presentes apenas nos pontos de retirada de carga e de fixação no motor. Utilizando o software desenvolvido pela equipe, que alia cálculo de esforços, tensões, falha e parâmetros aerolásticos a um algoritmo de otimização diferencial, otimizou-se a geometria e o iluminado das longarinas do conjunto de asas e da penagem horizontal, buscando menor massa. A fim de garantir a controlabilidade e mitigar perdas no desempenho previsto para a aeronave, utilizou-se como critério de dimensionamento a efetividade de comando do aileron na velocidade de manobra e a do profundor na decolagem, penalizando-se no software de otimização estrutural as longarinas que não cumprissem os requisitos estabelecidos. Os resultados do processo foram modelados em elementos finitos para reavaliação e correção à flambagem. Para o winglet, buscou-se garantir maior fidelidade construtiva, optando pela fabricação em compósito laminado, a partir de moldes para usinagem CNC. Para o trem de pouso triciclo, buscaram soluções que adequassem à nova concepção estrutural. A partir de um modelo desenvolvido também em elementos finitos, realizou-se um processo de otimização da espessura e do material para o trem de pouso principal e seu suporte, objetivando a redução da massa. O resultado para o suporte foi uma estrutura em compósito sanduíche de aramida revestido por carbono bidirecional reforçado nos locais mais solicitados, e para o trem de pouso, um laminado de carbono unidirecional.
Para o dimensionamento das rodas, escolheu-se o material nylon, por apresentar maior confiabilidade. Realizou-se otimizações topológicas e de espessura, avaliaram-se geometrias com diferentes quantidades de raios e optou-se pela configuração mais leve. O projeto elétrico teve como foco garantir a confiabilidade e a segurança sem prejudicar o peso vazio da aeronave. Para a transmissão de sinais, foi escolhido o rádio controle JR e o receptor Spectrum, com número de canais suficientes para todos os comandos, acompanhados de 3 módulos satélites visando evitar interferências com a estrutura da aeronave. Através dos inputs de torque máximo da superfície de comando, foi possível escolher os servos, que melhor se adequam a cada uma delas. Optou-se por servos digitais e high voltage, por serem mais leves, precisos e suportarem a tensão da bateria sem a necessidade de um regulador de tensão. O tipo da bateria foi escolhido com base na maior capacidade de armazenamento por massa e seu dimensionamento considerou fatores como autonomia, descarga máxima e a demanda de tensão em corrente. A partir dos ensaios anteriores, foi possível obter a corrente máxima em cada servo e assim dimensionar a cablagem de acordo com a necessidade de cada trecho dos circuitos. Devido a falhas no sistema elétrico nos últimos anos, adotou-se o método de análise preliminar de perigo, a fim de conhecer suas causas e elaborar medidas mitigatórias para que a aeronave possa cumprir sua missão. Portanto, concluiu-se que, mesmo no cenário atípico, o projeto da aeronave Pirata apresenta forte competitividade e robustez. A Isofly agradece a SAE pela oportunidade e aos patrocinadores pelo apoio. Obrigado pela atenção.